Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José, e vamos dar sequência à nossa leitura da Bíblia em 100 dias. Nós já superamos Gênesis, Êxodo, Levítico, hoje entraremos aí no livro de Números, e você é nosso convidado para participar desta leitura da Bíblia em 100 dias. Olha como passa rápido. Rapidinho você terá concluído a leitura. Você que nunca leu, é possível ler. Se quer desafiar-se, você poderá ler a Bíblia até 3 vezes no ano. Uau! Basta você anotar aí a programação diária e repetir a dose no decorrer do ano. Mas vamos juntos então fazer a nossa leitura. Claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite esse momento para inscrever-se aí na caixinha vermelha logo abaixo e também deixar aquele like, enviar esse vídeo, esse link para mais pessoas, para que outros também possam ter acesso à leitura da Palavra de Deus. Vamos juntos, lendo a Bíblia em 100 dias. Levítico capítulo 23 diz assim, mas antes deixa eu orar por você. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor dá a nós de estarmos na Tua presença nesse instante, lermos a Tua palavra, meditarmos nela. Que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, trazer entendimento da Tua palavra. Fala mais alto ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Hoje parece ter um barulho externo aqui, que estão em obras na avenida logo à frente, e talvez se você escutar algum ruído, é por conta dessa situação que está acontecendo aí. Mas a gente não pode parar a nossa leitura, independente dos problemas externos, seguimos aqui. Levítico capítulo 23. O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes leis a respeito das festas religiosas mais importantes, quando o povo se reúne para adorar o Senhor. Vocês têm 6 dias para trabalhar, mas o 7º dia é o dia sagrado de descanso, quando todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Todos os lugares onde os israelitas morarem, o sábado é o dia dedicado a Deus, o Senhor. São estas as festas religiosas, quando o povo deverá se reunir para adorar a Deus, o Senhor. Cada uma destas festas será realizada na data marcada. A festa da Páscoa, comemorada em honra de Deus, o Senhor, começa ao pôr do sol do dia 14 do primeiro mês. No dia 15 desse mês começa a festa dos pães sem fermento, em honra de Deus, o Senhor. Durante 7 dias dessa festa, o pão que vocês comerem deverá ser sem fermento. No primeiro dia dessa festa, ninguém trabalhará e todos deverão se reunir para adorar a Deus durante esses 7 dias. Apresentem ao Senhor ofertas de alimento e no 7º dia reúnam-se para adorar a Deus. Nesse dia ninguém deverá trabalhar. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: quando vocês entrarem na terra que eu lhes estou dando e fizerem a primeira colheita de trigo, levem ao sacerdote um feixe do que colherem. No dia em que vem depois do sábado, o sacerdote apresentará esse feixe de trigo a Deus, o Senhor, para que ele aceite vocês. Nesse mesmo dia, apresentem ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, um carneiro de 1 ano sem defeito, e apresente como oferta de alimento 2 quilos de farinha misturada com azeite. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Apresentem também uma oferta de bebida, 1 litro de vinho. Não comam espigas de trigo verdes,
nem espigas torradas, nem pão, até o dia em que apresentarem a oferta a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer essa lei para sempre. Contém 7 semanas a partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isto é, 50 dias depois que oferecerem esse feixe, apresentem a Deus, o Senhor, outra oferta da colheita de cereais. Cada família deverá apresentar 2 pães feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Esses pães são ofertas a Deus, o Senhor, tirada da melhor parte do trigo, da colheita do trigo. Junto com os pães, ofereçam 7 carneirinhos de 1 ano sem defeito, um touro novo, 2 carneiros. Esses animais deverão ser apresentados ao Senhor como oferta que vai ser completamente queimada junto às ofertas de trigo e de vinho. O cheiro dessas ofertas de alimento é agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode para tirar pecados, os 2 carneirinhos de 1 ano como oferta de paz. O sacerdote oferecerá ao Senhor 2 carneirinhos junto com os pães, como uma oferta especial. Essa é a oferta sagrada que pertence aos sacerdotes. Nesse dia ninguém deverá trabalhar, todos se reunirão para adorar a Deus em todos os lugares onde morarem. Vocês e os seus descendentes deverão obedecer essa lei para sempre. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam à beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Deixem essas espigas para os pobres, para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: o dia 1º do 7º mês é o dia sagrado de descanso, festejado como toques de trombeta. Todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não trabalhem nesse dia e apresentem a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. O Senhor Deus disse a Moisés: o dia 10 do 7º mês é o dia em que os pecados do povo são perdoados. Nesse dia ninguém deverá comer nada, todos deverão apresentar a Deus, o Senhor, ofertas de alimentos. Ninguém trabalhará nesse dia, pois é o dia em que é apresentado ao Senhor, o Deus de vocês, o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Qualquer pessoa que comer alguma coisa no dia do perdão será expulsa do meio do povo. E se alguém trabalhar nesse dia, eu mesmo destruirei essa pessoa. Não façam nenhum trabalho nesse dia em todos os lugares onde morarem. Vocês e os seus descendentes deverão obedecer essa lei para sempre, desde o pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10. Esse será considerado o dia sagrado de descanso e nele ninguém deverá comer nada. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. O dia 15 do 7º mês é o dia em que começa a festa das barracas. Essa festa, em honra de Deus, o Senhor, durará 7 dias. No primeiro dia haverá uma reunião sagrada. Ninguém haverá de trabalhar em cada um dos 7 dias da festa. Apresentem a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. No 8º dia todos se reunirão para adorar a Deus e para lhes apresentarem ofertas de alimento. É o dia de uma reunião sagrada. Nele ninguém trabalhará. São essas as festas religiosas em que o povo se reunirá para adorar a Deus, o Senhor. Nessa festa serão apresentados ao Senhor ofertas de alimentos, ofertas que são completamente queimadas, ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas de vinhos.
Cada oferta será realizada na data marcada, além dos sábados que serão sagrados, em honra a Deus o Senhor. Faça também essas festas e apresentem essas ofertas, além das ofertas de costumes, das ofertas para pagar promessas, das ofertas que são apresentadas por voto próprio ao Senhor. Depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra a Deus o Senhor. A festa começará no dia 15 do 7º mês e irá até o dia 22. No primeiro dia e no 8º ninguém deverá trabalhar. No primeiro dia o povo colherá a fruta das melhores árvores, cortará folhas das palmeiras e galhos de vários tipos de árvores cheias de folhas durante 7 dias. Todos farão uma festa em honra ao Senhor, o Deus de vocês, e para sempre, no 7º mês de cada ano, o povo fará essa festa 7 dias. Durante 7 dias, todos os israelitas morarão em cabanas feitas de galhos de árvores, a fim de que eles e os seus descendentes lembrem-se sempre que Deus fez com que o povo morasse em barracas. Quando os tirou do Egito, Ele é o Senhor, Deus de vocês. Foi assim que Moisés deu ao povo de Israel as leis a respeito das festas que eles deviam fazer em honra de Deus, o Senhor. Levítico capítulo 24. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: diga aos israelitas que lhes tragam o melhor azeite para manter sempre aceso o candelabro que está na tenda sagrada. Todas as tardes Arão acenderá o candelabro e manterá aceso a noite toda ali na presença de Deus, o Senhor, do lado de fora da cortina que fica na frente da Arca da Aliança. Essa lei deverá ser obedecida por vocês e pelos seus descendentes para sempre. Arão cuidará dos pavios, das lamparinas, do candelabro de ouro, para que fiquem sempre acesas na presença do Senhor. 12 pães, cada um pesando 2 quilos, deverão ser feitos da melhor farinha, e postos na mesa de ouro puro que fica na presença de Deus, o Senhor. Os pães deverão ser arrumados em 2 pilhas, 6 pães em cada pilha. Em cima das 2 pilhas será colocado incenso puro para lembrar de que todos os pães são oferecidos ao Senhor como oferta de alimento. Todos os sábados, para sempre, o grande sacerdote colocará os pães em ordem da mesa na presença de Deus, o Senhor. Esses pães representarão a aliança eterna dos israelitas com o Senhor e pertencerão para sempre aos sacerdotes que são descendentes de Arão. Os pães são muito sagrados, pois são uma oferta de alimento dada ao Senhor. Por isso, os sacerdotes os comerão num lugar sagrado. Havia entre os israelitas um homem que era filho de um egípcio casado com uma mulher israelita. Ele se chamava Selomite e era filho de Dibri, da tribo de Dan. Certo dia, ao acampamento, numa briga com um israelita, esse homem blasfemou contra o nome de Deus, o Senhor, e o amaldiçoou. Levaram o homem a Moisés e o deixaram preso até que o Senhor dissesse o que devia fazer. O Senhor Deus disse a Moisés: leve esse homem para fora do acampamento. As pessoas que ouviram blasfemar contra mim colocarão as mãos na cabeça dele, e depois o povo todo o matará a pedradas. E diga ao povo: quem amaldiçoar o Deus pagará por esse pecado e será morto a pedradas por todo o povo, não importa que seja israelita ou um estrangeiro que mora no meio de vocês. Quem blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Aquele que matar uma pessoa será morto. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará
ao dono outro animal do mesmo valor, um animal pelo outro. Se alguém ferir uma pessoa, farão com ela a mesma coisa que fez, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal. Quem matar uma pessoa será morto. A lei é a mesma para os estrangeiros que moram no meio de vocês e para os israelitas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Moisés disse tudo isso aos israelitas. Aí eles pegaram um homem que havia amaldiçoado o nome de Deus e levarão para fora do acampamento, e ali matarão a pedradas. Assim, eles fizeram aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Levíticos capítulo 25. O Senhor Deus falou com Moisés no Monte Sinai e mandou que ele desse ao povo de Israel a seguinte lei: quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes vai dar, deixe que de 7 em 7 anos a terra descanse em honra do Senhor. Durante 6 anos semeiem os seus campos, podem as parreiras e colham as uvas. Mas no 7º ano será um ano de descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse ano ninguém semeará no seu campo, nem podará as suas parreiras, ninguém colherá trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão bastante para alimentar todos os israelitas, os seus escravos, as suas escravas, os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo, e também os animais domésticos, os animais selvagens. Tudo o que a terra produzir será de alimento. Contem 7 semanas de anos, isto é, 7 anos vezes 7, o que dá um total de 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar a trombeta por todo o país, pois esse ano que vem, depois de cada 49 anos, é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão a liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vencidos, todos os que estiverem vendidos como escravos, voltarão a ser livres às suas famílias. Todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Nesse ano ninguém semeará os seus campos, nem colherá trigo que crescer por si mesmo, nem poderá ser parreiras, nem colherá as uvas, pois o ano da libertação é sagrado para o povo. Nele todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Na venda ou na compra da terra, não explorem o outro. O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são de fato as terras, pois as colheitas que elas produzem. Portanto, o comprador descontará o preço, o número das colheitas desde o último ano da libertação, e o vendedor calculará o preço na base dos anos de colheitas que ainda faltam até o seguinte ano da libertação.
Se ainda forem muitos anos, o preço subirá. Se forem poucos anos, o preço baixará. Que ninguém explore os outros, que todos temam a Deus, pois Ele é o Senhor nosso Deus. Obedeçam a todas as leis e mandamentos de Deus, para que vivam em segurança na terra que vai ser de vocês. Ele produzirá suas colheitas, haverá bastante comida para todos, todos viverão em segurança. Mas alguém é capaz de perguntar como é que haverá comida durante o 7º ano, quando ninguém vai semear nem fazer colheita? A resposta é que Deus abençoará a terra. No 7º ano ela produzirá colheitas que serão suficientes para 3 anos. Quando vocês semearem os seus campos no 8º ano, comerão daquilo que colheram no 6º ano, e haverá bastante para comerem até a colheita do ano novo. A terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é o dono dela, e para Ele nós somos estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Assim, quando um terreno for vendido ao seu antigo dono, será o primeiro a ter direito a tornar a comprá-lo. Se um israelita ficar pobre e precisar vender uma parte das suas terras, o seu parente mais chegado deverá tornar a comprar o que ele vendeu. Mas se ele não tiver um parente que compre as terras, é possível mais tarde ele mesmo ficar rico outra vez, podendo assim tornar a comprar o terreno que vendeu. Ele descontará o valor das colheitas que o terreno tiver produzido durante o último ano da libertação e calculará o preço a pagar, tendo como base os anos de colheita que ainda faltarem até o seguinte ano da libertação. Assim, ele será novamente o dono do terreno, mas se ele não tiver suficiente para tornar a comprar o terreno, então este ficará pertencendo ao comprador até o seguinte ano da libertação. Nesse ano, o terreno voltará a pertencer ao primeiro dono. Se um homem vender uma casa que fica numa cidade protegida por muralha, ele terá direito de tornar a comprar a casa até um ano depois da venda. Mas, se dentro de um ano ele não comprá-la, então ela pertencerá ao comprador e aos descendentes para sempre. Nem mesmo no ano da libertação a casa voltará a ser do primeiro dono, porém as casas que ficam em cidades sem muralhas são como os terrenos. O primeiro dono tem direito de tornar a comprar a casa no ano da libertação, de volta a ser do primeiro dono. Os levitas têm sempre o direito de tornar a comprar as suas casas que ficam nas cidades onde moram. Mas se um levita vender sua casa numa dessas cidades e não tornar a comprá-la, então no ano da libertação a casa volta a ser dele, pois as casas das cidades onde os levitas moram serão sua propriedade, pertencente no meio do povo de Israel. Mas os campos em volta da cidade onde os levitas moram não podem ser vendidos. Neles pertencem aos levitas para sempre. Se um israelita que mora perto de vocês ficar pobre e não puder sustentar-se, então vocês têm o dever de tomar conta dele. Ajude-o como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo.
a fim de que ele continue morando perto de vocês, não cobre juros sobre o dinheiro que vocês lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus para que esse homem continue a morar perto de vocês. Não cobre juros sobre o que vocês lhe emprestar ou tire lucro dos alimentos que você lhe vender. É isso que o Senhor nosso Deus nos manda fazer, pois foi Ele quem nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã para ser nosso Deus. Se um israelita que mora perto de você ficar tão pobre que chegando ao ponto de ter que se vender a você para ser seu escravo, então não para ser seu escravo, não faça trabalhar como escravo, trate-o como se fosse um empregado e um estrangeiro que mora no meio de vocês. Ele trabalhará para você até o ano da libertação. E nesse ano ele e os seus filhos irão embora e voltarão para sua própria família e para as terras dos seus antepassados. Os israelitas são escravos do Senhor Deus, que tirou do Egito. Eles não deverão ser vendidos como escravos. Portanto, não os trate com crueldade, mas respeite a ordem de Deus. Se precisarem de escravos ou escravos, vocês poderão comprá-los dos povos vizinhos do seu país. Também poderão comprar os filhos dos estrangeiros que moram no meio de vocês. Essas crianças que nascerem na terra de Israel poderão ser compradas como escravos, e os seus donos poderão deixá-las como herança aos filhos a quem esses escravos deverão servir a vida inteira. Mas um israelita não pode ter outro israelita como escravo, nem pode tratá-lo com crueldade. Pode acontecer que um escravo que vive no meio do povo fique rico, e que um vizinho israelita fique pobre e se venda como escravo a estrangeiro ou alguém da família dele. Nesse caso, depois de vendido, o israelita tem direito de ser comprado de novo. Um irmão, um tio, um primo, outro parente chegado poderá comprá-lo, ou se ganhar bastante dinheiro, ele mesmo poderá comprar a sua liberdade. Ele e o homem que o comprou cobrará um preço que deverá ser pago de acordo com o número de anos desde o ano em que ele se vendeu até o seguinte ano da libertação. O cálculo será feito como base o salário que um empregado recebe. Se ainda faltarem muitos anos o ano da libertação, ele pagará uma parte maior do dinheiro que recebeu quando se vendeu, mas se faltarem poucos anos, a parte será menor. O dono o tratará como se ele fosse empregado que é contratado para trabalhar por ano. Não deixem que o dono trate com crueldade. Se o homem não for libertado por nenhum desses modos, então no seguinte ano da libertação, ele e os seus ficarão livres, pois os israelitas são escravos de Deus que os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus deles. Levíticos capítulo 26. O Senhor Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Não adorem nenhum deles. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Guardem o sábado, o meu dia, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês
ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas, e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos e vocês viverão em segurança na sua terra. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados e ninguém os assustará, pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Vocês vencerão seus inimigos e os matarão. 5 de vocês derrotarão 100 deles, e 100 de vocês derrotarão 1000 deles. 10.000 deles. Todos eles serão mortos. Eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz a vocês. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem lugar onde guardar o novo. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês. Vocês serão meu povo, eu serei o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrarei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitarem as minhas leis, e se desprezarem as minhas ordens e se quebrarem a aliança que fiz com vocês, então eu os castigarei, mandarei desastres e doenças e febres para abalarem a saúde e enfraquecerem o corpo. Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as colheitas. Ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos inimigos. Eles os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os perseguir. Porém, se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Acabarei com seu poder, de que vocês se orgulham. Não mandarei chuva, e no chão ficará duro como ferro. Não adiantará nada vocês trabalharem e se cansarem. Os campos não produzirão colheitas e as árvores não darão frutas. E se ainda vocês teimarem em pecar e me rejeitar e em desobedecer os meus mandamentos, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Mandarei para o meio de vocês animais selvagens que matarão seus filhos, acabarão com o seu gado, matarão tanta gente que não haverá ninguém para andar pelas estradas. E se mesmo com isso vocês não voltarem para mim, mas continuarem a me desafiar, eu ficarei contra vocês e por causa dos seus pecados mandarei castigo 7 vezes pior. Ordenarei que povos inimigos ataquem, assim vocês serão castigados por terem quebrado a aliança que eu fiz com vocês. Se vocês se ajuntarem nas cidades para escaparem dos inimigos, eu farei com que vocês sejam atacados por doenças graves e os inimigos os prenderão por causa do meu castigo. A comida será tão pouca que bastará um forno para 10 donas de casa assarem pão, e cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que ninguém conseguirá matar a fome. E se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a cheio cheio de ira, eu ficarei contra vocês, e por causa dos seus pecados mandarei um castigo 7 vezes pior. Haverá tanta falta de comida que vocês devorarão seus próprios filhos. Eu ficarei tão irado com vocês que destruirei os lugares onde vocês adoram deuses pagãos, quebrarei os altares em que é queimado incenso, jogarei os corpos de vocês em cima dos ídolos caídos,
destruirei as cidades e as deixarei em ruínas, derrubarei os seus templos e não aceitarei os sacrifícios que vocês me oferecerem, arrasarei tão completamente a terra em que vocês moram, que os inimigos que vierem morar nela ficarão espantados. Eu farei com que haja guerra, e vocês serão espalhados pelas outras nações. Na terra de vocês não haverá moradores, e as cidades ficarão em ruínas. Assim a terra terá os seus anos de descanso, enquanto estiver sem moradores e vocês estiverem espalhados pelas nações estrangeiras, a terra terá os seus anos de descanso, pois ela não descansou durante o tempo em que vocês moraram nela. Quanto aos que continuarem vivos em terras estrangeiras, eu farei com que eles fiquem com tanto medo, até mesmo o som das folhas caindo no chão os fará fugir. Fugirão como se viessem inimigos atrás deles e cairão sem que ninguém os persiga. Uns cairão em cima dos outros como se estivessem combatendo, mesmo que não haja inimigos por perto. E quando os inimigos chegarem, vocês não terão forças para lutar contra eles. Vocês morrerão em terras estrangeiras e ali serão sepultados. Os que ficarem vivos naquelas terras serão finalmente destruídos pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Mas os descendentes de vocês confessarão seus pecados e também os pecados dos seus antepassados, isto é, daqueles que forem infiéis a mim e desobedeceram as minhas ordens, fazendo com que eu ficasse contra eles e os espalhasse pelos países dos seus inimigos. Portanto, se eles se arrependerem das suas ideias e dos seus costumes pagãos, se aceitarem o castigo pelos seus pecados, então eu lembrarei da aliança que fiz com Jacó, com Isaque, com Abraão, e lembrarei também da terra prometida. Mas enquanto os descendentes de vocês estiverem espalhados por terras estrangeiras, a terra prometida ficará deserta e terá os seus anos de descanso. Os seus descendentes desobedeceram as minhas leis e desprezaram os meus mandamentos, por isso pagarão pelos seus pecados. Mas mesmo quando estiverem em terras estrangeiras, eu não os abandonarei, nem os destruirei, pois não quebrarei a aliança que fiz com eles. Eu sou o Senhor, Deus deles. Pelo contrário, eu lembrarei da aliança que fiz com seus antepassados, quando os tirei do Egito, a fim de ser do seu Deus, mostrando assim o meu poder às outras nações. Eu sou Deus, o Senhor. São esses os mandamentos, as leis e as ordens que o Senhor Deus deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Levítico capítulo 27. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma pessoa que for separada para o serviço do Senhor Deus quiser ficar livre do seu compromisso, ela pagará um preço certo. De acordo com a tabela oficial, os homens de 20 e 60 anos de idade pagarão 50 barras de prata. As mulheres da mesma idade pagarão 30. Os jovens de 5 a 20 anos de idade pagarão 20 barras de prata e os jovens pagarão 10. Os meninos de 1 mês a 5 anos pagarão 5 barras de prata, as meninas pagarão 3. Os homens de 60 anos para cima pagarão 15 barras de prata, as mulheres pagarão 10. Se a pessoa for pobre e não puder pagar a quantia marcada, ela irá falar com o sacerdote e ele cobrará o que a pessoa puder pagar. Quando alguém promete a Deus, o Senhor, um animal que pode ser oferecido em sacrifício, esse animal é considerado sagrado.
e não poderá ser trocado por outro, seja melhor ou pior. Mas se houver troca, então os dois animais pertencem ao Senhor. Se o animal for impuro, isto é, um dos animais que o Senhor não aceita, então o dono levará ao sacerdote para que ele veja quanto vale. O sacerdote dará o preço de acordo com a condição do animal. Se o dono quiser tornar a comprar o animal, ele pagará o preço mais um quinto. Quando alguém dedicar a sua casa a Deus, o Senhor, o sacerdote, fará avaliação e a casa de acordo com a sua condição e dará o preço. Se o dono quiser tornar a comprar a casa, pagará o preço mais um quinto. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, para uma parte dos terrenos que recebeu do pai, o sacerdote fará avaliação do terreno de acordo com a quantidade de sementes necessárias para semeá-lo na base de 50 barras de prata por 100 quilos de cevada. Se ele dedicar o terreno a Deus no ano da libertação, o terreno valerá o preço máximo, mas se for depois do ano da libertação, o sacerdote calculará o seu valor, tendo como base os anos que ainda faltarem para o seguinte ano da libertação. Assim, o preço será mais baixo. Se o dono do terreno quiser tornar a comprá-lo, ele pagará o preço calculado mais um quinto. Mas se não quiser tornar a comprá-lo, ou se a outra pessoa o comprar, ele perderá o direito de tornar a comprá-la. No ano da libertação, quando o terreno for livre, ele será oferecido para o serviço de Deus. O Senhor é um terreno sagrado que pertence aos sacerdotes. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, um terreno que comprou, o sacerdote calculará o valor do terreno, tendo como base os anos que ainda faltarem para o ano da libertação. Nesse mesmo dia, o homem pagará o preço total e oferecerá o dinheiro para o serviço do Senhor. No seguinte ano da libertação, o terreno voltará a pertencer ao seu dono, isto é, ao homem em que recebeu como herança. Todos os preços serão calculados de acordo com a tabela oficial, a barra padrão. O ciclo vale 20 geras. A primeira cria das vacas, ovelhas ou cabras pertence a Deus, o Senhor. Portanto, ninguém poderá oferecê-la ao Senhor, pois já pertence a ele. Mas a primeira cria de um animal impuro poderá ser comprada de novo. Deverá ser pago o preço da tabela, mais um quinto. Se não for comprada de novo, a cria poderá ser vendida pelo preço da tabela. Ninguém poderá vender ou tornar a comprar uma coisa, seja pessoa, animal ou terreno, que tiver sido dedicado para ser usada somente no serviço de Deus. O Senhor é uma coisa sagrada e pertence completamente ao Senhor. Nem mesmo uma pessoa que tenha sido dedicada assim poderá ser comprada de novo, ela será morta. A 10ª parte da colheita, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dado a ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção dessa 10ª parte, pagará o preço marcado mais um quinto de cada 10 animais domésticos. Um pertence a Deus, o Senhor. Quando o dono contar o seu gado, as suas ovelhas e cabras, cada 10º animal pertencerá ao Senhor. Qualquer que seja a condição do animal, o dono não poderá trocar um animal por outro. Mas se houver troca, então os dois animais pertencem ao Senhor e não poderão ser comprados de novo. Foram estes os mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel.
Livro de Números, Números capítulo 1. No segundo ano, depois da saída dos israelitas do Egito, no dia 1º do segundo mês, o Senhor Deus falou com Moisés no deserto de Sinai, na tenda sagrada. Ele disse: Você e Arão devem fazer a contagem do povo de Israel por grupos de famílias por famílias. Façam a lista de todos os homens de 20 anos para cima, isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Vocês chamarão um chefe de grupo de famílias e de cada tribo para ajudá-los. São estes os nomes dos homens que vão ajudar vocês. Tribo de Ruben, Elissur, filho de Sedeur. Simeão, da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai, tribo de Judá, Nasson, filho de Aminadab, tribo de Sacar, Natanael, filho de Zuar, tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, tribo de Efraim, Elissama, filho de Amiúde, tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedassur, tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amissadai, da tribo de Aser, Pagiel, filho de Ocrã, da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, da tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses foram os chefes de tribos escolhidos no meio do povo de Israel para representar os seus grupos e famílias. Então, no primeiro dia do segundo mês, Moisés e Arão, junto com esses 12 homens, reuniram todo o povo e fizeram a contagem por grupos de famílias, por famílias registrando nome por nome os homens de 20 anos para cima. Assim, a contagem no deserto de Sinai foi feita como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os nomes de 20 anos para cima que tinham os homens de 20 anos para cima que tinham idade para o serviço militar foram registrados pelo seu nome, cada um no seu grupo de famílias, na sua família. Começaram pela tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó. A soma total das famílias, das tribos, foi a seguinte: da tribo de Simeão, 59.300 homens; da tribo de Gade, 45.640; da tribo de Judá, 74.600; da tribo de Issacar, 54.400; da tribo de Zebulon, 57.400; da tribo de Efraim, 40.500; da tribo de Manassés, 32.200; da tribo de Benjamim, 35.400; da tribo de Dan, 62.700; da tribo de Aser, 41.500; da tribo de Naphtali, 53.400. A soma total de todos os homens de 20 anos para cima que tinha idade para o serviço militar foi de 603.550. Mas os levitas não foram registrados com as outras tribos, pois o Senhor tinha dito a Moisés o seguinte: quando vocês fizerem a contagem dos homens com a idade para serviço militar, deixe de fora os homens da tribo de Levi, mas ponha os levitas para circuncidarem versículo 50 do capítulo 1 de Números, mas ponha os levitas para cuidarem da tenda sagrada e de todos os seus móveis e objetos. Eles carregarão a tenda e todo o seu equipamento, ficarão ali o serviço
religioso e acamparão ao redor dela. Quando a tenda tiver de ser transportada, os levitas a desarmarão, e quando for preciso acampar de novo, eles armarão a tenda. Quem não for levita e chegar perto da tenda deverá ser morto. Os outros israelitas ficarão cada um no seu próprio acampamento, perto da sua própria bandeira, de acordo com o seu grupo, mas os levitas acamparão ao redor da tenda para guardá-la, a fim de que ninguém chegue perto, e assim eu não fique irado com o povo de Israel. E o povo fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Números capítulo 2. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão o seguinte: quando os israelitas armarem o acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu grupo, e do estande do seu grupo de famílias, eles acamparão em volta da tenda sagrada e da frente para ela. Do lado leste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Judá. O exército de Judá tem 74.600 homens, e o chefe é Nasson, filho de Aminadab. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Issacar. Esse exército tem 54.400 homens. O chefe é Netanel, filho de Zuar. Acampará com eles também o exército da tribo de Zebulon. Esse exército tem 57.400 homens, e o chefe é Eliabe, filho de Elon. O grupo de Judá, num total de 186.400 homens, marchará primeiro. Do lado sul acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Ruben. O exército de Ruben tem 46.500 homens, e o seu chefe é Elissur, filho de Sedeur. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Simeão. Esse exército tem 59.300 homens, e o chefe é Selumiel, filho de Zurissadai. Acampará com eles também o exército da tribo de Gade. Esse exército tem 45.650 homens, e o chefe é Eliasaf, filho de Deuel. O grupo de Ruben, num total de 151.450 homens, marchará em segundo lugar. Entre os primeiros dois grupos e os dois últimos marcharão os levitas, levando a tenda. Os grupos marcharão na mesma ordem em que acamparem, cada um no seu lugar, segundo a sua bandeira. Do lado oeste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Efraim. O exército de Efraim tem 40.500 homens, e o chefe é Elisama, filho de Amiúde. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Manassés. Esse exército tem 32.200 homens, e o chefe é Gamaliel, filho de Pedassur. Acampará com eles também o exército da tribo de Benjamim. Esse exército tem 35.400 homens, e o chefe é Abidã, filho de Gideone. O grupo de Efraim, num total de 108.100 homens, marchará em terceiro lugar. Do lado norte acamparão os exércitos que marcham debaixo da tenda da tribo de Dan. O exército de Dan tem 62.600 homens, e o chefe é Aiezer, filho de Amissadai. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Asser.
Esse exército tem 41.500 homens e o chefe é Pagiel, filho de Ocrã. Acampará com eles também o exército da tribo de Naftali. Esse exército tem 53.400 homens e o chefe é Airá, filho de Enã. O grupo de Dan, num total de 157.600 homens, marchará por último. No número total dos homens de Israel, registrado nos exércitos por grupo, foi de 603.550, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os levitas não foram contados com os outros israelitas. Assim, o povo de Israel fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles acamparam cada grupo debaixo da sua própria bandeira. Cada israelita começou a marchar com o seu grupo de famílias. Números capítulo 3. Eram esses os descendentes de Arão e de Moisés no tempo em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são os seguintes: Nadab, o filho mais velho, depois Abiú, Eleazar e Tamar. Eles foram ungidos e ordenados para servir como sacerdotes. Porém, Nadab e Abiú foram mortos quando no deserto do Sinai estavam oferecendo a Deus, o Senhor, fogo que não era sagrado. Eles não tinham filhos e por isso Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão. O Senhor Deus disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi, ponha os seus membros para ajudarem Arão, o sacerdote, no serviço religioso. Eles farão tudo o que for necessário na tenda sagrada e estarão a serviço dos sacerdotes e de todo o povo. Cuidarão de todos os móveis e objetos da tenda e cumprirão as suas obrigações para com os israelitas no serviço religioso. A única responsabilidade dos levitas é servir Arão e os seus descendentes. Mas você ordenará a Arão e aos seus descendentes que cuidem somente dos seus serviços como sacerdotes. Qualquer outro homem que tentar fazer esse serviço será condenado à morte. O Senhor Deus disse mais a Moisés: os levitas agora são meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelitas e as primeiras crias dos filhos. Agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são meus, eu sou Deus, o Senhor. No deserto do Sinai, o Senhor Deus mandou que Moisés registrasse os levitas por grupo de famílias e por famílias, todos do sexo masculino da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou como o Senhor havia mandado. Levi tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, que foram os antepassados dos grupos das famílias que têm os nomes deles. Gerson tinha 2 filhos, Libni e Simei. Coate tinha 4 filhos, Amrão, Issar, Hebron e Uziel. E Merari tinha 2 filhos, Mali e Muzi. Eles são os antepassados das famílias levitas que têm os nomes deles. Os grupos de famílias de Gerson era formado pelas famílias de Libni e de Simei, e o número total das pessoas do sexo masculino contadas uma por uma da idade de 1 mês para cima foi de 7.500. Esse grupo acampava atrás da tenda do lado oeste. Eliasaf, filho de Lael, era o chefe desse grupo de famílias. Os gersonitas cuidavam da tenda e da sua cobertura de dentro, da cobertura de fora, da cobertura de dentro, da cobertura de fora, das cortinas da entrada, das cortinas do pátio que fica ao redor da tenda do altar e das cortinas da porta do pátio e das suas cordas. Do grupo da família de Coate era formado
pelas famílias de Amrão, Issar, Hebron e Uziel. O número total das pessoas do sexo masculino da idade de um mês para cima foi de 8.600. Essas pessoas tinham de cuidar da tenda. Esse grupo de família, isto é, os coatitas, acampavam no lado sul da tenda. E o chefe desse grupo era Elisafã, filho de Uziel. Eles cuidavam da arca da aliança, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do lugar santo, da cortina da entrada do lugar santíssimo. Eles cuidavam de todos esses serviços. O líder dos chefes dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele era chefe dos que faziam serviço religioso no lugar santo. O grupo da família de Merari era formado pelas famílias de Mali e Muzi. O número total das pessoas do sexo masculino da idade de um mês para cima foi de 7.200. O chefe do grupo da família de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Os Meraritas acampavam ao lado norte da tenda, cuidavam das tábuas da tenda, das vigas, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios. Cuidavam também das colunas que ficavam no pátio ao redor da tenda e das suas bases, estacas e cordas. Moisés, Arão e os seus filhos acampavam em frente à tenda no lado leste. Eles cuidavam do serviço religioso no lugar santo para o povo de Israel. Porém, se qualquer outro homem tentar fazer esse serviço, devia ser condenado à morte. Como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão, fizeram uma lista de todos os levitas do sexo masculino da idade de um mês para cima, conforme o grupo de famílias. O total foi de 22.000. O Senhor Deus disse a Moisés: registre todos os primeiros filhos israelitas do sexo masculino de um mês para cima, pois todos eles são meus. Porém, no lugar deles, eu ponho todos os levitas para serem meus. Eu sou o Senhor. Eu sou Deus, o Senhor. Ponho também os animais dos levitas no lugar de todas as primeiras crias dos animais dos outros israelitas. Como o Senhor havia ordenado, Moisés registrou todos os primeiros filhos de Israel, o total dos que foram contados, e de um mês para cima foi de 22.273. Depois o Senhor Deus disse a Moisés: ponha os levitas no lugar de todos os primeiros filhos dos outros israelitas, os animais dos levitas, no lugar dos animais dos outros israelitas. Os levitas são meus, eu sou Deus, o Senhor. Como os primeiros filhos dos israelitas são 263 e mais do que os levitas, você deve pagar por eles. Você pagará 5 barras de prata por pessoa e entregará esse dinheiro a Arão e aos seus filhos, de acordo com a tabela oficial. A barra de prata e o ciclo vale 20 geras. Então Moisés pegou o dinheiro, isto é, 15,5 kg de prata, entregou a Arão e aos seus filhos conforme o Senhor havia mandado. Números capítulo 4. O Senhor Deus disse a Moisés: faça a contagem dos levitas, descendentes de Coate, por grupos de famílias e por famílias. Registre todos os homens de 30 a 50 anos da idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O serviço dos coatitas da tenda é de cuidar das coisas santíssimas. Quando o acampamento for desarmado, Arão e seus filhos entrarão na tenda, tirarão as cortinas que está em frente à arca da aliança
e cobrirão a arca com elas. Eles porão em cima dela uma coberta feita de peles finas, e sobre essa coberta estenderão um pano azul e depois enfiarão os cabos nas argolas da arca. Eles estenderão um pano azul em cima da mesa onde são colocados os pães oferecidos ao Senhor, e colocarão sobre ela os pratos, as taças de incenso, as taças das ofertas, os jarros para ofertas de vinho. Em cima da mesa sempre deverá haver ofertas, e os jarros para as ofertas de vinho. Em cima da mesa sempre deverá haver pão. Depois estenderão por cima tudo isso um pano vermelho, e por cima desse pano colocarão a coberta feita de peles finas. Em seguida enfiarão os cabos nas argolas da mesa. Pegarão um pano azul, cobrirão o candelabro com as suas lamparinas, as tesouras das cordas, pavios de lamparinas, os apagadores e as vasilhas necessárias para distribuir azeite. Depois embrulharão tudo isso numa coberta feita de peles finas e colocarão sobre os cabos para carregar. Em cima do altar de ouro estenderão um pano azul e por cima colocarão uma corda feita de peles finas. Em seguida enfiarão os cabos da argola do altar. Depois pegarão todos os objetos usados no lugar santo e embrulharão num pano azul. Cobrirão com uma coberta feita de peles finas e os colocarão sobre os cabos para carregá-los. Eles tirarão as cinzas do altar e estenderão por cima deles um pano vermelho. Colocarão sobre ele todos os objetos usados no serviço do altar: os braseiros, os garfos, as pás, as bacias. Por cima estenderão uma coberta feita de peles finas. Em seguida colocarão os cabos nas argolas do altar. Quando o acampamento for desarmado, os descendentes de Coate virão para pegar os objetos sagrados somente depois que Arão e os seus filhos tiverem acabado de cobrir a tenda, todos os seus objetos. E grupos de famílias de Coate não deverá tocar nos objetos sagrados. Se fizerem isso, eles morrerão. São essas as coisas da tenda que o grupo de famílias de Coate deverá levar. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será o responsável pela tenda e pelo azeite das lamparinas, pelo incenso, pelas ofertas de cereais, pelo azeite de ungir. Será eles mesmos o responsável pela tenda e por todos os seus objetos. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: não deixe que as famílias de Coate morram por chegarem perto desses objetos sagrados. Para evitar que isso aconteça, Arão e os seus filhos entrarão na tenda e dirão cada homem o que fazer e o que carregar. Porém, os coatitas não deverão entrar nem por um instante para ver as coisas santas. Se fizerem isso, eles morrerão. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: faça a contagem dos descendentes de Gerson por famílias e registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O serviço dos gersonitas é trabalhar na tenda e carregar cargas. Eles levarão a tenda, as coberturas de dentro e de fora, a coberta de pele finas, as cortinas da entrada. Levarão também as cortinas do pátio, as cortinas da porta do pátio que está ao redor da tenda e do altar, as suas cordas e todos os objetos que precisam para seu trabalho. Todos os serviços dos gersonitas
o que eles deverão levar e fazer estará debaixo das ordens de Arão e dos seus filhos. Estes darão ordens a respeito de tudo o que eles devem carregar. É esse o serviço que o grupo de famílias de Gerson fará na tenda do serviço. Será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. O Senhor disse também a Moisés: faça a contagem dos descendentes de Merari por famílias e por grupos de famílias. Registre também os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada e que terão de levar, de acordo com o serviço deles na tenda, é o seguinte: as tábuas, os cabos, as colunas, as bases da tenda, as colunas do pátio que fica ao redor da tenda e as suas bases, as estacas, as cordas, todos os seus objetos, como tudo o que pertence ao serviço. Entregue cada homem uma lista de coisas que ele deve levar. É essa a responsabilidade do grupo da família de Merari, de acordo com o serviço deles na tenda. Esse serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Conforme o Senhor havia ordenado Moisés e Arão, os líderes do povo fizeram a contagem dos 3 grupos de famílias levitas, isto é, Coate, Gerson, Merari. Eles fizeram isso por grupos menores, as famílias, e por famílias registraram todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tinham capacidade para trabalhar na tenda sagrada. O número dos coatitas foi de 2.750 homens. De Gersonitas, 2.630 e de Merari, 3.200. O total de todos eles foi de 8.580 homens. Os nomes destes homens foram colocados numa lista, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E Moisés disse a cada um, qual. E Moisés disse a cada qual seria a sua tarefa e qual carga devia carregar. A contagem foi feita de acordo com os instrumentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Números, capítulo 5. O Senhor Deus disse a Moisés: mande que os israelitas expulsem do acampamento todos os que têm uma doença contagiosa da pele, todos os que têm corrimento no membro e todos os que estão impuros por terem tocado em algum morto. Mande fora do acampamento os que estão impuros, sejam homens ou mulheres, para que não tornem impuro o lugar onde eu moro. Os israelitas fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés, isto é, expulsaram todas as pessoas do acampamento. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga aos israelitas o seguinte: se um homem ou uma mulher prejudicar alguém, essa pessoa estará ofendendo ao Senhor e por isso será culpada. Terá que confessar o pecado, devolver tudo e pagar mais 1/5 para a pessoa que foi prejudicada. Mas se essa pessoa morreu e não existe parente chegado que receba o pagamento, então o culpado deverá pagar ao Senhor e o pagamento será do sacerdote. Além desse pagamento, também será entregue o carneiro que o sacerdote oferecerá em sacrifício para conseguir o perdão do pecado dessa pessoa. Todas as ofertas especiais que os israelitas entregarem ao Senhor pertencem ao sacerdote, a quem elas forem apresentadas. Cada sacerdote ficará com as suas ofertas sagradas que lhe foram apresentadas. O Senhor Deus disse a Moisés: fale aos israelitas, diga o seguinte: pode acontecer que uma mulher se desvie e seja infiel ao marido, ou tenha relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura. O marido não sabe disso, pois não houve testemunha e ela não foi apanhada no ato. Mesmo assim, ele fica desconfiado. Pode acontecer também que o marido fique desconfiado, embora a mulher não tenha cometido adultério. Em qualquer desses 2 casos,
o homem levará sua mulher ao sacerdote. Ele levará também oferta de 1 quilo de farinha de cevada, mas o sacerdote não porá azeite nem incenso em cima dessa farinha, pois é uma oferta de um marido desconfiado. Isto é uma oferta para descobrir a verdade. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do altar de Deus. O Senhor, ele derramará água santa num jarro de barro e pegará um pouco de terra do chão na tenda sagrada e porá na água. E a mulher, ainda em frente do altar, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá as suas mãos e, e porá nas suas mãos a oferta de farinha, a cevada e a oferta por causa de ciúme. O sacerdote terá na mão o jarro de água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará com que a mulher concorde com o seguinte juramento dito por ele: se você, estando debaixo da autoridade do seu marido, não teve relações com outro homem, nem cometeu com outro homem nenhum ato que tenha tornado impura, então que nada lhe aconteça quando beber esta água amarga que traz maldição. Mas se foi infiel, assim se tornou impura, que o Senhor Deus faça com que com o seu nome uma maldição no meio do povo, e que os seus órgãos sexuais sequem e a sua barriga fique inchada. Que esta água entre no seu estômago e faça com que fique inchado e os seus órgãos sexuais sequem. Então a mulher responderá que assim seja. Aí o sacerdote escreverá essas maldições numa tira de couro e em seguida levará as palavras para dentro da água amarga. Depois fará com que a mulher beba a água amarga que traz maldição, e a mulher sentirá dentro de si fortes dores. Porém, antes o sacerdote pegará na mão da mulher a oferta de cereais feita por causa de ciúmes. Ele levantará a oferta na presença de Deus, o Senhor, e trará ao altar. Então pegará um punhado da oferta de cereais e queimará em cima do altar para lembrar que é dada a Deus. Finalmente fará com que a mulher beba água. E se de fato a mulher cometeu adultério e ficou impura, a água entrará nela e ela sentirá fortes dores. Sua barriga ficará inchada e os seus órgãos sexuais secarão. E ela será amaldiçoada no meio do seu povo. Porém, se a mulher não cometeu adultério e for inocente, então ficará livre do castigo e poderá ter filhos. Essa é a lei para os casos em que a mulher casada comete adultério e o marido fica desconfiado, ou em que o homem sem motivo fica desconfiado da mulher. Ele deverá levar a mulher até o altar de Deus. O Senhor, o sacerdote, fará que essa lei manda. O marido ficará livre da culpa, mas se a mulher for culpada, sofrerá o castigo. Glória a Deus por esta leitura, onde adentramos no livro de Números. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem concedido a nós, juntos lermos a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a viver e praticar a Tua palavra, que os princípios aqui inseridos, Senhor, possam ser as estacas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente.